Eu acho que o principal objetivo da minha vida, ele é sempre crescer, né, cara? Todo mundo tem esse sonho, né, de ser, ser um cara fodástico em alguma empresa, ser um bom, não sei, cara, estudar e tudo. Mas a gente não é ensinado da forma correta de como realmente ter um sucesso, sabe? Isso nos condiciona, nos direciona, na verdade, a muita frustração. Por conta que aquelas pessoas que realmente entenderam como o jogo funciona, assim, ou como o mundo funciona, né? Elas saem na frente, né? E realmente, como que se faz tudo, né? Ou às vezes o cara é filho de um milionário, né? E ele tem possibilidade de fazer várias coisas de qualquer forma, entre aspas. Mas enfim. E nisso vem as redes sociais, né? Que elas ajudam muito a gente nos comparar com outras pessoas, né? E acaba sendo isso, né? A gente se compara com muitas pessoas, né, no mundo. E acaba que a gente se frustra. Porque outras pessoas na cidade estão, sei lá, construindo várias coisas na vida e viajando pra Disney, tá ligado? Enquanto, nossa, cara, eu tô aqui no cubículo aqui chamado Roraima, né? Assim, cara, a gente se sente frustrado, né, velho? E a gente acaba se autocomparando demais, né? Acaba que a gente se autocompara demais com as pessoas. E, como eu falei, o principal fator disso são as redes sociais. E que elas acabam fazendo que a gente se compare aos outros e que a gente perca tempo com elas, né? Com entretenimento. E a gente acaba não realmente indo atrás do que importa, sabe? A gente é assim mesmo, né? Os jovens hoje em dia, nós somos assim mesmo. Mas enfim, a gente tem que parar de ser assim. Mas o importante disso é a gente sair desse ciclo, sabe? A gente não continuar nesse ciclo vicioso de, nossa, eles conseguem, eles estão conseguindo e eu tô aqui nessa cama, deitado, fazendo absolutamente nada. E é isso que mais nos prende, sabe? Por conta que a gente fica estagnado nas redes sociais. A gente se autocompara demais e a gente não tá nem pros nossos estudos. Falando sobre uma parte muito mais detalhada também, é sobre nossos estudos, né? Já que a gente entrou nessa pauta. Então, os estudos, né, cara? A gente é condicionado muito a sempre ter aquela ideia do ensino médio, né? Dos ensino padrão que a gente já tem. E, assim, no nosso Brasil, cara, se você é uma pessoa pobre, você simplesmente não tem... Você tá no nível hard, tá ligado? Você sempre vai estar no nível hard aqui no Brasil, cara. Ainda mais se nascer pobre, que é a maioria da população, normal. Então isso é padrão, sabe? A gente sempre vai estar estagnado nessa base, assim, de conhecimento que a gente é obrigado a fazer, basicamente, desde pequeno. Então não tem como a gente fugir, assim, disso de uma forma tão rápida, tão assertiva, como muitos falam, né? Fugir dessa questão, assim, sabe, do Brasil mesmo, sabe? Não tem como, nossa, você tem que fazer uma reserva de emergência lá no exterior, você tem que comprar Bitcoin, você tem que fazer tal coisa, mas, cara, a gente não tem absolutamente nada. A gente tem que construir algo pelo menos aqui. Muitas dessas pessoas que falam isso são pessoas que já estão com a vida ganha, assim, entre aspas. Já nasceram com pais que têm uma boa condição, que lutaram para ter aquela boa condição, né? E que hoje tem a possibilidade de arcar com isso que o filho fala, sabe? Então é basicamente isso, né? A gente já nasce nesse, meu Deus, olha esse bicho. A gente é condicionado a um sistema de estudo que não é precário no nosso tempo, né? Por conta que as coisas são mais rápidas, são mais ágeis. Tem muita coisa que já é feita e a gente não precisa, assim, necessariamente criar do zero, né? É somente a gente entender de como funciona e de como a gente implementa nas nossas novas ideias. Então, basicamente é isso. E eu acho que seria necessário que a gente tivesse uma reformulação na nossa educação mesmo.
Mas isso é bem difícil, porque acho que já teve muita gente que já fez isso, né? Tentou, na verdade, fazer isso e não conseguiu. Enfim, a gente aprende simplesmente tudo é faculdade, tudo vai pra faculdade, a gente aprende simplesmente a fazer aquelas coisas na escola, que é português, matemática, tudo isso. Mas na vida real, a gente não usa isso no mercado muitas vezes. Muitas matérias desse tipo, elas são usadas para quê? Para concurso, sabe? Aqui no Brasil, que simplesmente testa o teu conhecimento sobre essas matérias que são colocadas, né, no ensino geral do Brasil. Então simplesmente você estuda para concursos, basicamente, porque muitas coisas no mercado não precisam de, por exemplo, tanto português que a gente estuda, tanta matemática, ou, por exemplo, biologia. Biologia a gente não precisa muito, sabe? E matérias como, sei lá, agora inglês sim, inglês é muito pedido pelo mercado, né? Mas física, matemática, muito aprofundado, eu acho que não são necessários. Na verdade, o mercado não necessita muito disso. Se você vai para um emprego, simplesmente você não vai necessitar disso, sabe? Então, eu acho que é mais ou menos isso, assim. Mas centralizando mais as minhas falas, né? Realmente os estudos, eles são sim necessários, de todas as matérias. Mas a gente não está acostumado a entender que no mercado, por exemplo, se você quer ser um biólogo, você vai estudar biologia. Mas não se você quer ser um matemático e tem que estudar biologia ao mesmo tempo. São muitas coisas aprofundadas, sabe? Não são coisas rasas dentro do ensino médio. Coisas realmente bem aprofundadas. Então, simplesmente não precisam ser coisas aprofundadas, porque acaba que, por exemplo, um jovem, ele quer ser, sei lá, quer ser vendedor de marketing. E simplesmente ele tem que passar por tudo isso. Cara, não entendo muito isso, sabe? Porque ao invés de... Meu Deus. Ao invés de simplesmente a gente, a sociedade, o governo em si, pegar e simplesmente falar, não, cara, a gente vai agora colocar para que as pessoas estudem nas respectivas áreas que elas se adequam. Simplesmente isso, sabe? Seria um negócio tão mais fácil, tão mais simples de se fazer. Por exemplo, coisa de robótica, sabe? Robótica, medicina, por exemplo, veterinário, sabe? Então, são coisas... Medicina veterinária. São tantas coisas assim que poderiam se implementar de uma forma mais curta, né? Ao começo da vida. Claro que a gente é muito jovem, às vezes tem uma coisa assim mais, sei lá, mas enfim, na psicologia, cara, daria pra entender realmente o que a pessoa gosta de fazer, sabe? O que realmente ela iria se adequar mais. E simplesmente daria pra, por exemplo, nos primeiros anos, assim, eu acho que, não sei, isso daí já é uma coisa mais estudada, que simplesmente as pessoas fossem colocadas para aquilo que elas se adequam a fazer, estudassem matérias mais direcionadas a isso e, por exemplo, um conhecimento mais raso, né, do que realmente é colocado, porque a gente entra no ensino educacional do Brasil e a gente é colocado com várias questões, com várias matérias, com várias disciplinas que a gente não tem como, a gente simplesmente explode a cabeça. Claro, tem muitas pessoas que, poxa, hoje em dia são experts, mas nem todo mundo é. Então, nem todo mundo é. Tem muitas pessoas que, nossa, aquela pessoa realmente ela se destacou em tudo, mas isso são casos e casos, sabe? E temos também, por exemplo, a gente também tem exemplos de, por exemplo, pessoas que passam em concursos, cara. E concurso é simplesmente você decorar por um tempo, claro, não é assim só decorar, mas você passa muito tempo estudando para simplesmente numa hora você ir lá e fazer uma prova, né? Basicamente é isso. E você tá ali efetivado. E é isso. E então, tipo, não é uma coisa assim produtiva que, por exemplo, toda hora você tem que estar aprendendo mais, que realmente vai adequar ao mercado, que pede mais, você vai se atualizar como no setor privado.
Os concursos públicos, eles te dão uma estabilidade, com certeza, eles te dão uma estabilidade. Só que eles não te dão aquela estabilidade, se, por exemplo, que o mercado pede, sabe? Falo assim, aquela coisa que o mercado pede, de aquela competição, sabe? Aquela evolução, né? Então é isso, sabe? Eu acho que a gente... Eu já tava entrando em outra questão. Mas então, em resumo, todas as matérias realmente são pra gente fazer, pra gente estudar. Só que a complexidade que elas são colocadas dentro da nossa vida, por exemplo, de uma criança para adolescente, chegando para jovem, cara, isso é muito desgastante. É muito desgastante. A gente vê pessoas que, poxa, a gente passa no ensino médio só para passar, para entrar na faculdade. E aí sim a gente começar a saber o que fazer, sabe? Então é mais ou menos isso, cara. É só assim. Então, tipo, quando a gente entra na faculdade, a gente vai realmente saber o que a gente vai fazer da forma correta, de como que o mercado funciona. Então é mais ou menos isso, cara. Não adianta a gente falar que não é, sabe? Porque a gente não é preparado através da escola para o mercado. Então, basicamente é isso, né? Eu acho que é isso mesmo, dentro dessa questão que eu coloquei aqui. Então, assim, estude, passe, mas realmente estude. Se você é um jovem, né, por experiência própria. Por quê? Porque o nosso país, ele é simplesmente afetado para isso. A gente é condicionado a realmente seguir esse plano. E se a gente tem que seguir esse plano, porque se a gente for por um outro plano, a gente é pobre e a gente não consegue seguir esse outro plano de uma maneira correta, porque a gente é pobre, simplesmente pode quebrar, pode, cara, chegar numa situação financeira que a gente, emocional também, assim, sabe, que, nossa, cara, então é melhor a gente ser condicionado, na verdade, seguir esse plano que é colocado, e a partir desse plano, ser um ponto de partida para você ir pro plano real que você quer, sabe? Então é mais ou menos isso. Então, por exemplo, eu acho que concursos realmente são algo que você dá uma certeza a mais para sua vida. Até agora tá sendo isso, né? Também as coisas estão mudando através dos concursos, né? Tem muitas coisas sendo mais pedidas ali dentro, incluídas, né, para poder uma pessoa entrar, né, nos concursos. Então é mais ou menos isso, cara. Mas é isso, estude muito, estude enquanto há tempo. Se você é jovem, tá no ensino médio, sei lá, até criancinha pode estar olhando isso daí, sei lá, 13 anos. Então, enfim, se você tá no ensino médio aí, cara, estude mesmo, porque vai ser preciso no tempo.